Olá, pessoal de casa! Estou aqui para mais um programa do CB. Como eu havia prometido semana passada para vocês, eu trouxe uma convidada mais que especial. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aí conhece ela. Sabe como é que a gente conhece ela por aqui? Tia Maísa! Vem pra cá, tia Maísa! Bom, eu não vou conseguir te chamar de Maísa, né? Então eu vou chamar de Mai, tá bom? Tá bom. Mai, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É a sua primeira participação aqui conosco, né? Eu agradeço também estar aqui pertinho de vocês. É a minha primeira vez, sim. Que bom. Eu tô muito feliz de poder te entrevistar hoje. Eu sei que você tem uma história muito legal para contar para os nossos juniores, né? Esse é o motivo do convite, né? Foi uma história que aconteceu com você na sua infância e na sua pré-adolescência, não é verdade? Então, antes de você contar pra gente, né? Que história foi essa e o porquê que te marcou tanto, a minha produção preparou umas fotos suas aqui, a gente encontrou no arquivo. Vamos ver o que tem aí? Vocês são ótimos, hein? Vamos lá. Nossa, que retrospectiva boa, Cidinha. Verdade, menina. Lembrei de cada fase dessa aí, chega, me emociona. Que bom que você gostou do que a gente preparou, né? Mas, Mai, me conte uma coisa. Você sempre foi essa pessoa, assim, cheia de amigos? Sempre foi conhecida por onde você passa, na escola? Como é que foi isso? Me conte. Não. Na verdade, assim, a minha infância foi uma infância bem difícil, né? Eu, na minha idade lá de 5 para 6 anos, foi quando meu irmão nasceu. Meus pais já estavam separados nessa época, foi uma fase bem complicada, assim, de lidar como criança. E eu já tinha muitas responsabilidades, né? Então, eu ajudava muito a minha mãe em casa, cuidava do meu irmão junto com minha mãe, já fazia muita coisa dentro de casa. E a gente era muito unido, assim, a gente se bastava, né? Sim. Eu, minha mãe e meu irmão. E aí, depois dessa fase, minha mãe teve um outro filho, que foi meu terceiro irmão, Felipe. E a gente mudou de casa. E quando a gente mudou de casa, continuava as obrigações dentro de casa, né? Além da escola, além de cuidar dos meus irmãos, ajudar dentro de casa. Minha mãe teve um segundo casamento. E a gente continuava sempre se bastando ali dentro de casa. Eu não tinha muitos amigos. Sim. Na escola também não tinha amigos. Na igreja eu era muito reservada, não participava de praticamente nada que envolvia serviço, né, na igreja. E era muito grudada com minha mãe. Eu, minha mãe, e no cuidado com meus irmãos. Era como se fosse a mãe da casa ali junto com minha mãe, sabe? A irmã mais velha, né? A irmã né? mais velha, isso. Então, uma determinada época, eu acho que com meus 10, 11 anos, eu lembro de minha mãe, né, lá na igreja que a gente frequentava, que não era irmã, era uma outra igreja, chamou uma líder, que era líder das mensageiras do rei. Uau, você fez mensageiras? Fiz também mensageira fiz. também. Ela se chamava Dilza, né? E minha mãe chamou ela e falou assim: minha irmã, por favor, ajude essa menina. Eu era muito tímida também. Imagino, pra sua mãe fazer isso, realmente. Ajude essa menina, por favor, porque ela não sai da barra da minha saia. Se eu fosse pro culto, eu sentava junto com minha mãe. Não participava da EBD, porque eu ficava muito tímida nos cantos, eu não queria ficar com um grupinho só. Não participava das outras coisas na igreja, então é sempre muito reservada. Sim. E quando minha mãe falou com tia Dilza, ela abriu aquele olho e falou: deixe ela comigo. E quando ela disse isso, na semana seguinte, teve uma programação, e aí eu fui nessa programação. E nessa programação era uma organização para meninas, né? Tinha muitas meninas. E eu lembro de Cristiane, que hoje tá aqui na igreja comigo, é minha cunhada. Cris da LVJ? Isso. Conheço. Ela se aproximou e falou alguma coisa comigo, e eu ali sem falar muita coisa, mas na mesma hora eu percebi que as meninas, elas me entrosaram. E mesmo com a minha dificuldade, né, de me socializar, eu fui me permitindo estar ali naquele ambiente. Sim.
Um tempo depois, quando a gente passou 1 ano, 2 anos, eu já me vi ali envolvida no grupo, que chamava Grupo Primavera na época, que era um grupo de adolescentes, né, de pré-adolescentes, que cantava e a gente fazia apresentação nas Mensageiras do Rei. E desse grupo criou-se um vínculo tão grande que até hoje eu já tenho meus 39 anos, né? Tem Nós dias. mantemos esse contato até hoje, para você ver como foi algo muito forte na minha vida. Sim. Então, quando eu entrei para as Mensageiras do Rei, é como se os meus olhos tivessem sido abertos para o que tinha dentro da igreja que eu poderia fazer, poderia servir. Então, além de participar lá com as meninas das Mensageiras e entrar nesse conjunto Primavera, eu também me aproximei do grupo do coral Alegro. Era um coral cuja líder é Rosângela, que também é aqui da igreja hoje. E tinham mais de 50 vozes de adolescentes e pré-adolescentes, né? Que legal. Então a gente tinha ensaios constantes. A semana inteira tinha 2, 3 ensaios. A gente passava um período muito junto, assim. Né? Isso fortalecia a amizade, o vínculo, né, entre a gente. Quando eu precisava dormir na casa de alguma amiga, a gente se comunicava, os pais estavam cientes, a gente estava perto. Então, eu percebi que tudo isso me fez estar mais próximo das pessoas, quebrar um pouco daquela timidez, me permitir estar, né, criar novas amizades que eu não tinha. E, além disso, abrir os olhos para o serviço, né? Que a gente não pode estar ali apenas só sentado ouvindo a palavra. Deus quer mais da gente. Deus quer que a gente vá, fale do amor dele, que a gente sirva dentro da igreja e também fora. E não importa a idade, né, Mai? Não importa a idade. E na escola, Mai, você, depois que você passou todo esse tempo, né, que você contou aí com as meninas da igreja, esse contato com as pessoas da igreja, na escola, você percebeu que você deu uma melhorada depois disso? Como era o seu relacionamento na escola? Isso. Antes disso tudo acontecer, eu percebi que eu era muito deprimida na escola, sabe? Eu além de não ter amigos, eu vivia reservada sempre num canto. Eu me recordo, assim, muito claramente, na época do intervalo, eu ficava sempre sozinha no canto. Sempre sozinha. Eu passei a minha infância, a minha pré-adolescência, sem muitos amigos na escola e também sem crescer muito, assim, como é que eu posso dizer? Cognitivamente falando, né? Eu tava meio que bloqueada. Eu me fechei naquele mundo, sabe? Quando despertou esse interesse nas programações da igreja, de estar próximo das pessoas, de criar esses vínculos de amizade, é como se aquilo também tivesse me libertado na outra área, que era a área escolar. Então, eu já conseguia falar quando eu ia à frente para poder apresentar os trabalhos da escola, eu já ia com uma outra forma, sabe? E as pessoas perceberam isso. Minha mãe conseguiu entender essa questão também e me mudou de escola. E isso foi muito bom. E nessas escolas que eu participei depois, nas outras escolas que vieram depois desse período, eu criei alguns vínculos também lá. Mas eu tinha muita convicção de que os meus verdadeiros amigos não estavam ali. Os meus verdadeiros amigos estavam dentro da igreja. Era lá onde a gente tinha a mesma fé, onde a gente conversava sobre outras coisas. A escola, eu tinha os meus colegas, a gente conseguia conversar. Ainda conheço alguns desde aquela época, a gente tem contato hoje. Mas eu tinha muita convicção de que os meus verdadeiros amigos estavam lá dentro da igreja, né? Que a gente tinha um vínculo maior. E o fato de estar muito envolvida com eles na igreja me dava uma ansiedade de que aquilo terminasse logo para eu ir para os ensaios, sabe? Eu ficava ali tentando estudar o mais rápido que eu pudesse, concluir logo as atividades, porque eu sabia que de noite eu precisava estar no ensaio do Alegro, no ensaio do Primavera, envolvida com as mensageiras, até o congresso tal dia. Isso tudo despertava aquela vontade de servir, de estar com eles. Entendi. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Assim como no programa passado, Yara comentou uma coisa, que Deus sempre coloca pessoas para caminhar com a gente, né? A gente nunca tá sozinho na nossa caminhada cristã. E assim, a gente precisa dar uma oportunidade também para as pessoas se aproximarem da gente. Talvez se você continuasse ali no seu mundinho, né? Não, eu tenho essa dificuldade, eu sou assim, eu não vou mudar quem eu sou.
e eu não quero me envolver. Se você não tivesse dado uma oportunidade de se aproximar das pessoas, dado esse primeiro passo, talvez as pessoas também bloqueassem um pouco e hoje você não tivesse tantos amigos que te ajudaram nessa caminhada, não é verdade? Sim, é verdade. Eu digo pra vocês, amigos é fundamental na vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. As pessoas que não têm amigos próximos e vivem só, se isolam, elas perdem a oportunidade de crescer também. Crescer, de amadurecer na fé. Porque os amigos nos ensinam muito. Sim. Né? Se você tem amigos que ainda professam a mesma fé que você, no caso aqui, que a gente está falando de igreja, você consegue também olhar seus erros, enxergar, porque o amigo, ele fala a verdade para você. E essas pessoas que estavam ao meu lado, esses líderes que me ajudaram nessa caminhada, né? Foram fundamentais na minha vida, porque quando eu tinha uma dificuldade, além da minha família, eu sabia que eu podia também contar com eles. Então, tia Dilza foi uma pessoa assim super especial. A gente tinha ela como uma mãe. Todas as vezes que a gente sentava na casa dela junto como mensageiras, ela falava abertamente sobre tantas coisas das necessidades que os pré-adolescentes e os adolescentes tinham, que às vezes eu não encontrava em casa, sabe? Então ela foi fundamental na minha vida. Tia Dilza, Rosângela, que era líder do Coro Alegro, Elia, que era responsável pelo Conjunto Primavera, os líderes dos adolescentes, dos pré-adolescentes da época, todos eles foram fundamentais na minha vida e eu tenho aqui na minha memória guardado sempre alguma mensagem, algum conselho, algo que eles trouxeram para mim na minha vida. E os amigos agregam tudo isso, né? Verdade. Outra coisa, Mai, que você falou e chamou a minha atenção, né? É que não importa a nossa idade, a gente sempre pode servir ao Senhor, né? Às vezes a gente pensa, e eu acredito que os meninos aí de casa assistindo podem pensar, mas eu sou só um pré-adolescente, eu só tenho 9 anos, só tenho 10 anos, e eu vou fazer o quê? Não, gente, vocês podem sim servir ao Senhor. A nossa igreja é repleta de um monte de coisas para a gente fazer, um monte de ministérios. A gente tem, quem gosta de cantar, nós temos o coral infantil. Vocês podem servir no coral infantil. Quem gosta de receber bem, receber as pessoas, vocês podem procurar a recepção do Ministério Infantil, a recepção do CB, e pode chegar para a gente dizer, pô tia, hoje eu quero ajudar vocês na recepção, vamos lá, o que a gente tem aqui para fazer? Quem gosta de tocar algum instrumento, cantar, pode chegar pra gente aqui, líderes do CB, e falar, tia, hoje eu quero ajudar, gente, hoje eu quero ajudar na programação. Então, assim, a idade não é desculpa. A idade não é desculpa. Então, assim, Deus usa a nossa vida quando a gente está disposto a servir, mesmo que fazer pequenas coisas, né? Se comprometer a participar de verdade das coisas, não é verdade, Mai? Eu tinha dificuldade de saber qual era o meu chamado, porque eu tinha vontade de fazer de tudo, né? Então eu cuidava das crianças do berçário, eu queria cantar, porque eu sempre gostei muito de me envolver com a área musical. Eu passei um período ajudando as crianças carentes também, lá do Pelourinho, né? Junto com o pessoal da Madrugada com Deus. Então sempre ia, ajudava, entregava sopa. Depois eu passei um período indo pro DIC, fazer evangelismo no DIC, junto eu fazia evangelismo no DIC, eu não tinha nenhuma vergonha, sabe aquele ímpeto que Deus dá pra gente de falar do amor dele. Eu queria estar lá, e a gente fazia os cultos, sempre no domingo, terminava os cultos, aí a equipe de evangelismo ia lá pro DIC fazer o momento de evangelismo, e eu tava junto com eles. Você tava colada com eles. Era o que precisasse fazer, a gente tava fazendo. Pastor Abraão e Cléo também, eles acompanharam a gente nessa época, eles estavam com a gente nessa igreja. E uma vez, na época eu tinha 11 anos, eles chamaram o nosso conjunto para ir para as ilhas com eles, né? E foi uma experiência muito marcante. Nós fomos entre 12 a 15 meninas, e fomos todos com ele no barco e fomos para essas comunidades. Fomos acho que em 3 comunidades dessas ilhas que fazia parte da MEAP na época, né? Sim. E nós fomos para abençoar essas congregações lá nos cultos, né? Que a gente sabe o quanto eles têm dificuldade de receber pessoas para estar no culto, ajudando e tal lá. E foi algo que marcou a minha vida. Eu tinha 11 anos na época, os pais liberaram e nós fomos nesse conjunto. E como Deus falou aos nossos corações. Porque muitas vezes a gente acha que nós vamos lá para abençoar
e somos infinitamente abençoados, muito Verdade. mais do que o que a gente faz, né? Então Deus fala com a gente vê as necessidades que os outros têm ali, e a gente vê que a gente passa por uma vida muito melhor do que muitas pessoas, e às vezes a gente reclama por isso. É verdade. Então, servir, a gente é mais abençoado do que, às vezes, o que a gente acha que vai abençoar. Verdade. Mas foi muito boa a nossa conversa, Oh. porque você falava aí algumas coisas. Eu lembrava de como eu cheguei aqui na IBAN, né? Também participei das Mensageiras do Rei. Eu também eu me identifiquei muito com a sua história. Eu também era assim tímida e tudo. E a partir do momento que eu vim pra cá, foi que as coisas, né? A partir do momento que eu dei a primeira oportunidade, as coisas deslancharam. Então eu me identifiquei demais com a sua história. Queria de novo te agradecer pela participação aqui, de contar uma história tão legal para os nossos juniores. E eu acredito que eles estão aí em casa assistindo e eles vão se identificar também, né? Alguns dos nossos juniores vão se identificar com isso. E vem cá, você tem algum conselho que você gostaria de deixar para eles, Mai? Olha, antes de terminar, eu quero falar para vocês, meninos, que a igreja abre portas, né? A igreja é o diferencial na vida de cada criança e junior. As crianças que estão lá fora, elas não têm oportunidades, muitas vezes, que vocês têm aqui, de ter um leque de opções. Se a gente for citar aqui agora o que vocês passaram do berçário até a idade que vocês estão, então vocês têm o berçário, vocês têm o Ministério Infantil, vocês tiveram, né, alguns já passaram por essa fase do Embaixadores do Rei, Mensageiras do Rei, Clube Bíblico. Olha quantos líderes e quantas oportunidades de ouvir a palavra de Deus, de criar vínculos, de ser discipulado e de passar tudo isso que vocês aprenderam para que outras crianças e outros juniores possam também experimentar. O mais importante disso tudo é saber que Deus está sempre conosco, independente da fase da nossa vida, de dificuldade, né? Como eu passei, por exemplo, muitas dificuldades na minha infância. Talvez você que esteja ouvindo aí também tenha passado por conflitos, muitos pais que se separam. E a gente sabe o quanto que isso é difícil na vida de uma criança, né? Marca, né? Mas Deus estava sempre comigo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente consegue sentir o poder que ela tem na vida da gente. Então não desistam de buscar a Deus, por mais difícil que seja a sua fase. Tem um versículo, Cida, Sim. que está lá em Hebreus 13, versículo 7, que diz assim: lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Se hoje eu estou aqui, é porque através dos líderes que Deus levantou, porque Deus fala através das pessoas, né? Deus levanta líderes para nos abençoar. Eles influenciaram a minha vida. Então eu olhei para o exemplo de fé da vida de cada um deles e eu quero seguir esse exemplo, né? Quem é hoje o líder que você consegue olhar e seguir como exemplo? Pede a Deus, Deus está aqui mostrando para vocês várias oportunidades de pessoas para acompanhar vocês. Então eu deixo esse versículo hoje para que vocês possam refletir nele e possam caminhar junto com seus líderes e dando a oportunidade de Deus, né, através da vida das pessoas para abençoar. Obrigada, Mai. Eu que agradeço. Obrigada, foi muito bom ter você aqui. Então, galera, continua conosco semana que vem, porque semana que vem eu tenho outro convidado. E eles também vão contar experiências deles na fase de vocês. Então, tchau! Tchau, gente!